responde a Rita do Serra Verde. Pois é, interessante, né? Não só, assim, alguns pacientes têm queixas de refluxo e quando pesquisa a gente não encontra lesão no esôfago, nada que prove que essa pessoa está tendo refluxo, mas a pessoa tem queixas, tem sintomas de refluxo. E não só a lactose, a intolerância ao glúten. Eu tenho alguns pacientes que tinham queixas de refluxo, não tinham lesão no esôfago e a hora que a gente descobriu ele tinha intolerância ao glúten. E começou a tratar a intolerância ao glúten, ele respondeu, acabou a sensação de refluxo, mal-estar que estava sentindo. Glúten, lactose, é muito interessante isso. Olha aqui, a Adriana acaba de mandar uma mensagem. Boa noite, meu nome é Adriana. Meu marido tem refluxo já há 4 anos e está piorando. Ele tem 50 anos, cortou muitos alimentos, as dores são demais. As dores no peito são fortes no coração. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Obrigado, assisto sempre você. Adriana, obrigado pela sua audiência. Isso aí, participação ao vivo é dessa forma. E o médico responde pra gente. O que acontece é o seguinte, né? A primeira coisa é ter certeza que o coração, o aparelho cardiovascular está ok, que a culpa da dor no peito não é aparelho cardiovascular. Agora, o refluxo, as pessoas, infelizmente, a maioria dos refluxos, as pessoas têm que tomar remédio para ele. Eu sempre digo que há 2 caminhos para a pessoa que tem refluxo confirmado: medicamento ou cirurgia anti-refluxo. Qual caminho é melhor? Difícil dizer. Se a pessoa é mais jovem, ela pode esperar a medicina evoluir. Se ela está meio que, né, tipo 65, 70 anos, às vezes a cirurgia depois de 70, hoje em dia não é muito complicado, mas às vezes vale a pena pensar em cirurgia. Mas assim, tomar remédio sempre também não vai ser problema. Então, as pessoas acham que a dieta só resolve, mas a dieta ajuda pouco. Muitas vezes, se está confirmado refluxo, a pessoa tem que entender que ela tem que tomar remédio mesmo. O Márcio do Centro, quais são os riscos e benefícios de uma cirurgia para corrigir o refluxo? Ele pergunta quanto à questão, quanto à hérnia de hiato. Boa noite, Samuel. Por favor, faça essa pergunta aí ao médico Alexandro. Muita gente tem dúvida e eu acho que ele pode nos ajudar. Obrigado, Márcio do Centro. O Alessandro responde pra gente. O que acontece é que a hérnia de hiato pode, né, que é um deslizamento do estômago para cima do pinçamento diafragmático, poderia ser um fator causador de refluxo. Mas muitas pessoas têm refluxo mesmo sem hérnia de hiato. Então, hoje em dia, a gente encaminha para a cirurgia para tratar o refluxo. Muitas vezes a pessoa tem uma hérnia pequena e nem tem refluxo. A cirurgia, ela tem alguns médicos em Divinópolis que fazem, que estão muito especializados nisso. Ela é pouco agressiva para o paciente, a recuperação é muito rápida. O paciente vai ter dificuldade para engolir alimentos durante 3 a 4 semanas. Raramente vai passar disso, né? Eu tenho pacientes que levaram mais de 1 ano para melhorar, mas são exceções. O risco, então, a cirurgia, então, em risco de vida, etc., é pequeno, quando bem indicado, quando o paciente está bem, etc. O que acontece é que 95% dos pacientes operados vai ficar bem para sempre, teoricamente. E 5% a cirurgia vai se desfazer. E a estatística é cruel, né? Quer dizer, a gente não sabe adivinhar quem vai ter, essa cirurgia vai se desfazer ou não, mas 95% dos pacientes estão satisfeitos com a cirurgia. Olá, Samuel, boa noite. Eu sou o Jorge do bairro Candelária. Parabéns pelo programa. Eu fiz bariátrica, tem muito refluxo. Tem alguma ligação com a cirurgia bariátrica? O que pode ser isso? Pois é. Jorge, do bairro Candelária, fez cirurgia bariátrica e reclama que tem muito refluxo. Aí tem que, porque como o estômago foi reduzido, né, aí tem técnicas cirúrgicas diferentes para bariátrica, né, eu não sou cirurgião, eu só conheço as técnicas. O que acontece, né? Quer dizer, às vezes é bom que você converse com o seu médico, cirurgião, te operou, e com o nutricionista também, porque muitas vezes, às vezes tem que fracionar mais os alimentos, separar um alimento líquido de sólido. Isso pode ajudar a melhorar o seu refluxo e a cirurgia anti-refluxo, nesse caso, com certeza não está muito indicada não, tá? Olá, Samuel, eu gostaria que o Dr. Alexandre falasse sobre metaplasia
e sua cura, Valéria, tem relação aí ou está fora desse assunto que nós estamos abordando hoje? Na verdade, tem um pouco tem relação, porque... O que é a metaplasia? A metaplasia é um crescimento longe, então o que ela deve estar falando é da metaplasia intestinal, quer dizer, a metaplasia intestinal ela pode ocorrer no estômago ou pode ocorrer no esôfago também, entendeu? Então, assim, quando a pessoa é agredida pelo refluxo durante muito tempo, o esôfago começa a tentar se proteger. Ou surgem machucados, erosões, e uma minoria vai surgir essa metaplasia intestinal. Células tipo intestino começam a se formar naquela região do esôfago. Então, essa metaplasia intestinal no esôfago, ela pode ser uma tentativa de defesa. No estômago, é resultado também de alguma agressão, o H. pylori, por exemplo. Não existe uma cura para a metaplasia intestinal. O que existe é necessidade de uma vigilância periódica, tentar observar onde é que se tem alguma área alterada dentro dessa área de metaplasia. Por endoscopia, se observa isso. Essa vigilância costuma não ser necessário ser mais do que a cada 2 anos. A cada 2 anos é um período bom, seguro. Se o médico achar que tem alguma alteração, ele vai pedir para vir antes, claro, mas é uma média disso. Então, não existe uma cura, infelizmente. Existe uma necessidade de vigiar para que se detecte a tempo alguma alteração. Muito bem, muita gente reclamando aqui do refluxo. A maioria das perguntas. Tá. A Sandra, por exemplo, aqui do centro, eu sofro de refluxo e isso me causa muitos incômodos estomacais. O que pode aliviar esses incômodos? Muito obrigado e parabéns pelo programa. Helena do centro. Tá. Primeira coisa, então, é ter certeza do diagnóstico, né? Então, vários médicos de Divinópolis vão poder fazer esse diagnóstico de refluxo, porque, como eu disse, uma vez que feito o diagnóstico de refluxo, claro, vai excluir, será que você está comendo errado, tal, não, eu já estou fazendo a dieta certa, estou fazendo tudo ok, e detectou-se realmente que existe uma doença do refluxo em mim. Provavelmente, medicamento, regularmente, e o problema maior é que as pessoas, às vezes, elas param de tomar o remédio, e infelizmente a gente não tem nada melhor do que isso ainda. Muito bem, é o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa Mostra Grátis da Saúde, ao vivo, nesta terça-feira, 16 de abril. Esta é a Construtora Pardini. Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência em todas as fases do empreendimento. Da venda após venda. São 18 anos, mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da Construtora Pardini, pode ficar tranquilo. Aqui trabalhamos para valorizar você. Construtora Pardini, confiança e tradição. Informações 3221-8332. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Está de volta a Divinópolis a Relojoaria do Dedé. Concertos e vendas de joias e relógios. Fabricação própria de alianças de ouro 18 quilates. Com a garantia de quem está há 51 anos no ramo. Relojoaria do Dedé. Avenida 1º de Junho, 718. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. A gente está recebendo hoje com muito prazer o médico Alexandro Marius. Ele é médico cooperado no Unimed Divinópolis. Nós estamos falando sobre a doença do refluxo, também sobre o fígado gorduroso e, é claro, várias outras questões, como, por exemplo, a intolerância ao glúten e também à lactose. São muitas as perguntas, eu fico muito feliz e muito satisfeito com a participação do telespectador. O Alexandre está comprovando aqui. Evidentemente, algumas perguntas fogem um pouco do tema. Quero mandar aqui um abraço para o Eudeu Ponchique. Oi, Eudeu, a sua pergunta, ela tem mais a ver talvez com um proctologista ou com um alergista, mas eu quero agradecer aí a sua participação.
e numa próxima oportunidade a gente vai fazer aqui a sua pergunta. Vamos abrir aqui mais alguma pergunta. A questão da intolerância à lactose, a questão do glúten. E a pessoa pergunta se quem tem intolerância à lactose vai ter intolerância também ao glúten? Não. O que acontece, então? A intolerância à lactose, como eu disse, a pessoa só vai ter manifestação quando ela ingerir algum produto com lactose. Ao passo que a pessoa que tem intolerância ao glúten, ela vai causar uma atrofia da mucosa do intestino. Então, essa pessoa com intolerância ao glúten, ela pode ter intolerância à lactose porque o intestino dela está atrofiado. Então, isso pode acontecer. E quem tem intolerância ao glúten vai deixar de absorver vitaminas, nutrientes, uma série de outras substâncias, né? Ela pode perder gordura nas fezes porque não está absorvendo direito. Então, a intolerância ao glúten pode levar indiretamente a intolerância à lactose. O contrário, não. As perguntas, elas parecem que estão sendo muito repetitivas, mas em muito respeito ao telespectador, eu sempre gosto de dar o nome da pessoa que está perguntando e fazendo a pergunta. Eu estou impressionado com os problemas da doença do refluxo das pessoas, né? Você pode até não conhecer ninguém, mas você abrir aqui o WhatsApp, você vai ver que é muito mais doença do refluxo. Sim. Por exemplo, o Eduardo, do bairro Nossa Senhora das Graças. Obrigado, viu, Eduardo, pela sua mensagem. Está parabenizando aqui o programa, que é ao vivo. Tenho muito refluxo, ele é muito forte, dói até a garganta. O que eu posso fazer para melhorar esse refluxo? Pois é. O refluxo, então, não é só um incômodo, ele causa dor também. Sim, pode. Então, o que acontece é que, se for perguntar qual que é o problema mais comum em gastroenterologia, é a doença do refluxo. Mas muita gente vai ter esse problema. A doença do refluxo, então, o problema dela é quando ela não dá sintoma. A pessoa tem o refluxo, agride o esôfago e ela não percebe, não tem sintoma nenhum. Então, existem várias doenças que são pouco sintomáticas, né? Todas elas têm algumas pessoas que não sentem nada, né? E o refluxo tem muita gente que não sente o tempo todo e ela pode estar tendo esse refluxo o tempo todo. Então, por isso que é importante, detectou, confirmou o refluxo, mantenha a medicação, faça vigilância. A doença do refluxo pode manifestar desde como azia, queimação, pode manifestar como dor no peito, pode manifestar como se fosse uma bola parada, uma bola que sobe e desce. Eu tenho um globo, uma bola parada aqui e tal. São formas de manifestação da doença do refluxo, né? Bem rapidamente, para a gente responder que o Márcio, ele não identificou o bairro, ele quer saber se o refluxo tem relação com zumbido no ouvido ou não. Tá. Pode acontecer muito raramente, porque quer dizer, né, o ouvido nosso, ele tem comunicação com a nossa garganta, né? Existe o tímpano que separa uma trompa, né? Um tubo, um canalículo que chega lá na nossa garganta, perto do nariz. O que acontece? Se o refluxo alcança a garganta, ele vai irritar a mucosa, essa mucosa vai fechar, né? Quer dizer, então um orifício que tinha que estar um pouquinho aberto, ele fecha por inflamação, etc. E isso pode afetar. Provavelmente a causa de zumbido maior não tem a ver com refluxo, mas, né? Ô, Alexandre, eu tenho aqui uma mensagem. É claro que a gente precisaria de muito tempo para explicar tudo, né? A gente tem 1 hora de programa ao vivo e às vezes esse 1 hora ele se torna muito pouco tempo, devido a que a gente quer atender a todo o telespectador. Tem uma telespectadora aqui que está fazendo uma pergunta até interessante. Ela pede para você resumir sobre a questão do refluxo em crianças, se é comum. Tá. Refluxo em criança, né, recém-nascido, né, tem uma sua frequência e hoje em dia os pediatras estão, né, muito habilitados a acompanhar mais do que eu, com certeza. Existe uma série de medidas que os pediatras orientam, né, a família a tomar com o bebê. O que acontece? A musculatura do esôfago é igual, ela vai se especializando lá embaixo, né, no finalzinho, a ficar mais forte e ficar fechada e só relaxar na hora que a gente engole. E no bebê, ela, em alguns, demora mais tempo para ela se especializar e esse refluxo causa um transtorno, um sofrimento, com certeza, para a família, mas a família, acompanhando com o pediatra vai orientar, com certeza. Muito bem, a gente falava agora há pouco aí da questão da estômago. Mandar um abraço para a Janaína,
que é psicóloga também lá e, por coincidência, a sua esposa, como é que é o sobrenome? Ela usa Mários também? Como é que é o sobrenome profissional? Janaína Goulart Mários, né? É Lopes Goulart Janaína, Mários. quem sabe a gente conta com a sua participação ao vivo aqui também, hein? Dando aqui uma entrevista pra gente, você como psicóloga, como é que é trabalhar ali com a esposa? Muito bom, porque ela enxerga coisas que nós não enxergamos, porque é vasto demais, né? Então, ela estuda muito essa questão psicológica e ela enxerga coisas no paciente que a gente não sabe nem fazer essa abordagem às vezes, né? Mas é muito bacana, né? Porque ela, né, quer dizer, a gente conversando, né? A gente, mesmo quando eu passo um paciente para ela, ou vice-versa, a gente não conversa muito sobre esse paciente, né? Quer dizer, a gente se bloqueia de não ter uma passagem de informação, não ser o mais necessário. Mas, de qualquer forma, genericamente, ela acaba mostrando e muito feliz com os resultados mesmo, né? Que os pacientes vão tendo, né? Na terapia. É muito bacana, eu acho legal isso. Muito Deixa eu bacana. mandar um abraço para a Letícia, que faz parte lá da equipe também. Sim, um abraço para você, Letícia. Muito obrigado pelo seu atendimento. E a Roselânia, minha enfermeira também. Então, já que nós estamos mandando abraços. Né? Para não faltar ninguém. Qual que é o resumo que você faz dessa entrevista de hoje? Principalmente, você percebeu que o gancho hoje pesou muito sobre a questão da doença do refluxo. Pois é. As pessoas devem ficar atentas como isso, já fechando esse programa de hoje. Qual que é a sua palavra final sobre esse tema, especificamente sobre a questão da doença do refluxo? Se a pessoa tem sintomas, tem queixas, ela tem que investigar, né? Não adianta, se ela já fez, né, testes terapêuticos com dieta, etc., geralmente as pessoas fazem esse procuramento. O jeito é investigar e tratar, e o que é mais importante, mesmo pacientes que estão com diagnóstico, eles às vezes param de usar remédio acreditando que vai dar certo. Então, se medicar mesmo, pacientes com mais de 40, 45 anos ficarem mais atentos ainda e às vezes fazerem exames até preventivos, né? Procurar o médico, né? Os homens procuram menos, as mulheres são mais atentas a isso e por isso que elas vivem mais do que nós, hein? Ficar atentos. E nascem mais homens do que mulheres, mas morrem mais homens também do que mulheres. Exatamente, né? Alexandre, obrigado, viu? Obrigado, o contato do Alexandre está na tela aí, ele é médico cooperado Unimed Divinópolis, lá da Clínica Estoma, que é o 3222-8656, 3222-8656. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Espero que você não demore tanto a voltar aqui no programa e manda um abraço para toda a equipe, especialmente para a Janaína, que é psicóloga, quem sabe a gente conta numa próxima oportunidade com ela. Tá certo. Obrigado, então. Eu lembro que a reprise do programa é no sábado, a partir de 1 da tarde. E ao vivo você acompanha toda terça-feira, a partir de 9 da noite. Muito obrigado aí ao Lucas e também ao Túlio. Vem aí Evandro Araújo e o Espaço Aberto. A gente volta na próxima semana. Para você, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Unimed Divinópolis. Atendimento em nova sede, Rua Itapecerica 427. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania.